Um tempo atrás aí nós começamos uma série e eu disse para vocês que a gente ia continuar ao longo do tempo, né? Então, a gente vai, esse sábado e o próximo, a gente vai finalizar a nossa série sobre a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, do verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, mas nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Bom, eu vou só recordar o que a gente já viu, o que nós já conversamos, o que nós já lemos. A carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia, através de João, essas cartas, elas não só se aplicam a nós, cada uma dessas cartas, tanto como igreja, como particularmente a nossa vida, cada uma delas, mas elas também, quando elas são colocadas ao longo da história, elas fazem um sentido ainda mais profundo. O Apocalipse ele já começa com a pessoa de Jesus glorificado como um rei, né? E é muito bonito. Você lê Apocalipse capítulo 1 em diante, já começa dizendo que o Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. E aí aparece o Senhor Jesus como um rei, um sumo sacerdote, uma figura celestial. E ele aparece andando no meio dos 7 castiçais, e o próprio Apocalipse diz que os 7 castiçais são as igrejas. Aí quando você coloca essas igrejas na história, você vê que faz todo sentido. Aquela primeira igreja, logo depois que Jesus morreu, a igreja cheia de fé, cheia de ânimo, onde os discípulos estavam presentes, a plenitude do Espírito, e depois como é que a história da igreja vai mudando. E a gente tem desde quando Jesus morreu até hoje, a história do cristianismo. E as 7 cartas, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia, contam a história da igreja cristã, desde que ela surgiu, até a volta de Jesus. Então ela passa por nós e vai até a volta de Jesus, se Jesus não voltar no nosso tempo. Eu espero ter sido claro, tentei resumir um monte de coisa em pouco tempo, né? O fato é que, embora cada carta dessa se aplique a nós pessoalmente como igreja, a última carta, ela diz respeito exatamente ao período que a gente está vivendo da história. Ou seja, Jesus deu para João uma visão, escreveu cartas enviadas para cada período da sua igreja, mostrando as coisas boas da igreja e também trazendo reprovações ou disciplinando a igreja ao longo da história. E quando chega nesse tempo no qual a gente vive, que é o tempo que antecede iminentemente a volta de Jesus, Jesus tem uma mensagem específica para a gente. Por isso que quando eu preguei, eu disse assim, olha, o que você diria se eu dissesse, o que eu vou pregar hoje me foi dado pelo Senhor Jesus para eu pregar. E é exatamente isso. Porque diz assim, né?
Essas coisas, primeiro ele se apresenta, né? Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. São todos títulos para Jesus, títulos. Ele está dizendo, sou eu, Jesus, que estou escrevendo. Para quem eu estou escrevendo? Ele diz assim, escreve para a igreja de Laodiceia e entrega para ela através do líder da igreja, do anjo da igreja. Então, quando eu leio isso aqui na minha casa, sinto a grande responsabilidade de compartilhar com vocês. É algo que o Senhor Jesus colocou no meu coração como líder e pediu para eu passar para você. Aliás, ele deu a João, que escreveu, e a partir daí o Espírito fez todo esse processo. E a gente vai vendo que se encaixa direitinho mesmo para a nossa realidade. A primeira coisa que Jesus diz, ele fala assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Primeira coisa que Jesus fala assim, não adianta fingir, eu te conheço, eu sei quem você é. E essa é mesmo uma característica do cristianismo hoje, né? Viver de aparências, né? Um monte de gente que aparenta, a gente se preocupa muito com a aparência, não é? A gente tem até um termo muito interessante que é assim, cuidado com a aparência do mal. Não é? Eu aprendi, desde quando eu estudava teologia, assim, olha, você nunca dê carona para nenhuma irmã da igreja, pode ser o que for, estando só vocês dois. Ou vai ter mais gente, ou não dá carona, né? Porque você tem que evitar a aparência do mal, o que as pessoas vão dizer. Então, vê alguém na rua, está passando o pastor com a fulana de tal, dentro do carro dele, só os dois, né? Diz assim, opa, para onde que está indo o pastor com a fulana, né? A gente aprendeu isso. Então, é a chamada aparência do mal. A gente deve dar atenção a isso, sim, né? A essa aparência. A gente tem que tomar cuidado, mas ninguém vive de aparências. E o cristianismo morre de aparências quando a gente só aparenta aquilo que a gente não é. E aí estava uma das críticas severas de Jesus, né? Vocês, fariseus, hipócritas, vocês limpam o copo por fora, mas ele continua sujo por dentro. E agora Jesus olha para a gente e diz assim, eu te conheço, sei bem quem você é. E eu sei que você gosta de viver de aparências. Porque, na verdade, você não é quem você diz ser. E sabe, eu estou lendo um livro assim, fantástico, né? Fantástico. E ele fala assim, ele tá falando da dificuldade que tem o cristianismo de avançar, né? No meio de pessoas jovens ou das novas gerações, pessoas que pensam também, né? E essa dificuldade de ver o cristão e desejar a religião do cristão. Em geral, a gente costuma se achar melhor que os outros. Você já percebeu isso aí? A gente conversando, de repente diz assim, nossa, fulano morreu. Oh, meu pai estava fora da igreja. Espera aí, você que está dentro da igreja, morresse agora, está garantido já, tudo bem. Ele está fora, você está dentro, morreu, quem morreu fora morreu mesmo, quem está dentro está salvo, é isso? Né? Então, a gente já se vê assim, né? A gente orava lá no antigamente, né? A gente orava assim, Senhor, nos abençoa e tal, abençoa os que estão aqui, os que não puderam vir por motivo justo. Aí nós acabamos com os que não puderam vir por motivo injusto, né? Aquele que não tinha motivo nenhum para não vir, mas não veio, diz assim, esse aí a gente nem ora por ele, né? Só vamos orar por quem não veio por motivo justo. Ou seja, eu estou aqui, faço parte de um grupo diferenciado, por que eu estou aqui dentro? Aí Jesus diz assim, olha, eu te conheço. E eu sei que você não é o que você aparenta, sabe? E o mundo não está querendo ser cristão porque o mundo não suporta gente que parece, mas não é. É isso. O mundo não suporta gente que parece ser algo que não é, de fato.
que lá no seu fundo oculta podridão, enquanto transparece formosura, né? Aí Jesus diz assim: você não é frio e nem quente. Você é morno. Quem dera você fosse frio ou quente. E esse quem dera fosse frio ou quente, eu li um monte de livro de teologia, de comentário e tudo, e os camaradas tentam explicar, sabe? É porque não sei o que lá, que o frio isso e o frio aquilo. Mas eu não vejo uma outra coisa a não ser Jesus dizendo: quem dera você fosse frio ou quente. Jesus está dizendo que ser quente é muito bom, e que ser frio, embora não preste, ainda é melhor do que ser morno. É isso que ele está dizendo. Ainda é melhor. Então ele diz assim: quem dera você fosse quente, mas já que você não é, pelo menos se você fosse frio, ainda era melhor do que você fosse morno. Porque o frio foi o filho que saiu da casa do pai e foi viver a vida do jeito que ele achava que tinha que viver. Ele rompeu com o pai. Ele rompeu com a casa do pai. Ele foi embora para viver a vida dele do jeito que ele achava que devia ser. E ele rompeu e se mandou. Esse é o tal de quem a gente diz: e está fora da igreja. É ele. E eu fico pensando, por que Jesus diz assim: quem dera fosses frio ou quente? É porque o frio, ele foi, ele rompeu. E num momento da vida dele, quando ele desceu no fundo do poço, e eu vou fazer um parênteses aqui, porque o fundo do poço nem sempre é quando, igual ele, perdeu o dinheiro, perdeu, né? Estava na sarjeta. Não, porque às vezes a pessoa vai ao fundo do poço e está rica, mas ela vai ao fundo do poço emocional, ao fundo do poço espiritual, ao fundo do poço social, seja o que for. Quando chegou no fundo do poço, ele conseguiu ouvir a voz do Espírito que falava com ele o tempo todo, porque o Espírito fala com a gente o tempo todo, com frio, com quente e com morno. Mas ele parou, caiu em si, que é o que Jesus diz, caindo em si, ouviu a voz do Espírito chamando e disse: eu achava que era livre, que era escravo, saí para ser livre, mas hoje eu sou escravo e não consigo enxergar que eu era livre lá. Os escravos do meu pai têm pão com fartura e eu vou voltar para ser escravo dele. Então o frio voltou, mas o morno não saiu de casa. Aquele filho lá, sabe? Ficou lá. Não cresceu em amizade com o pai, não conheceu o pai direito, passou a vida inteira se sentindo um escravo do pai dele. E Jesus diz: os mornos estão dentro da igreja, eles não estão fora. Quem está fora é o frio, o morno está dentro da igreja. Aí Jesus diz: quem dera você fosse frio ou quente. Quente é o melhor. Eu queria que você fosse quente de fato. Porque olha, o morno é mais difícil. Ele parar e dizer, cair em si, porque ele pensa que está tudo bem. Ele acha que está melhor do que o que está lá fora. Ele acha que ele é melhor do que o frio. E ele se acha quente, embora seja morno. E é exatamente isso que Jesus diz, não é? Ele diz assim: olha, conheço as tuas obras, que você não é frio e nem quente. Ai, quem dera se você fosse frio ou quente, mas você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Sabe por quê? Porque você diz assim: eu sou rico, sou abastado, eu não sinto falta de coisa nenhuma, mas na verdade você é pobre, miserável, cego e nu. E lá no finalzinho da carta diz assim: quem tem ouvidos ouça. É surdo também. Pobre, miserável, cego, nu e surdo. Mas você acha que você está bem. Você olha para quem está fora e diz assim: estou melhor que eles, né? Olha lá, estou aqui. E como você acha que está bem, essa impressão de bem-estar faz com que você nunca caia em si.
Nunca você olha para dentro e diz, não está legal, não está legal. E você fica com essa sensação de satisfação e de bem-estar espiritual o tempo todo. E às vezes você vem para a igreja e a gente faz mais massagear essa situação e deixar você sempre se sentindo bem do jeito que está. E não é o que a gente quer entregar para Jesus? Senhor, do jeito que está, não está bom? Não está legal assim? É isso que eu tenho, Senhor. Jesus aceita você como você está. Aceita ou não aceita? Aceita. Ele aceita. Mas ele aceita o frio para torná-lo em quente. E o morno também, para torná-lo em quente. Você está satisfeito com a tua situação? Está bom assim? Nunca você chegou num ponto da sua vida e disse assim, pô, mas o que eu sou? Que tipo de cristão sou eu? Que não... Minhas orações não passam do teto, como a gente fala, eu não consigo desenvolver espiritualmente, eu estou sempre oscilando para baixo e para baixo, parece que a coisa não vai. Eu falo que sou cristão, mas também não consigo dar testemunho, eu não visto a fé, não tem nada que mexe comigo, nada que me emociona, nada que me move na direção dos outros para atrair os outros para Jesus. A minha vida é isso. Isso é cristianismo? Nunca você pensou assim, não dá para continuar isso. Nunca você se indignou com você mesmo e olhou para Deus e disse assim, Deus, muda isso aqui. É o único jeito de ter uma mudança. E aí Jesus diz, para você mudar de verdade, você tem que se indignar e você precisa de 3 remédios para curar você. São 3. E aí ele diz aqui, ele fala assim, verso 18, aconselho-te que de mim compres. Guarda isso na tua cabeça, tá? Que a gente tem que comprar. E tem que comprar de quem? De Jesus. Primeiro que Jesus é o único que vende. Quanto que custa? Quando ele vende, você paga quanto? É o único que vende de graça. Entende como é que é? Aconselho-te que de mim compres. Mas a gente já sabe que a gente vai comprar dele vai ser de graça. Mas a gente tem que comprar. Mas vai ser de graça, mas tem que comprar. A gente vai entendendo melhor. Aconselho-te que de mim compres ouro provado, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, para deixar de ser pobre. Ouro, não é qualquer ouro. É ouro refinado pelo fogo. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ouro refinado pelo fogo. Vestiduras brancas. E a terceira coisa? Colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Hoje, a gente vai falar do terceiro remédio. E a semana que vem a gente fala dos outros 2. Hoje a gente vai ficar com o colírio. Colírio para os olhos, para que você possa ver. Aí, primeiro de tudo, é assim, você se sente cego? Se sente? Espiritualmente cego? O que é um cego espiritual? Não tem nada a ver com essa vista aqui, né? Tem nada a ver com isso aqui. Porque enxergar ou não enxergar não está em questão. O que está em questão mesmo é a visão espiritual. Partindo lá para o Gênesis, a gente vai perceber que quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano com visão espiritual. Porque ele mesmo visitava o homem todos os dias, de tardezinha, quando o dia ia mudar, visitava o ser humano, não é? E conversava com o ser humano. E o homem via Deus face a face. Visão espiritual. Porque o mundo de verdade mesmo não é esse no qual a gente vive. É um mundo espiritual. O que a gente vive aqui é uma deturpação do mundo espiritual. E essa deturpação aconteceu no pecado. Você lembra que a serpente disse assim para Adão e Eva? Vocês
Deus falou para não comer do fruto, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Mentira com verdade, né? Eles já conheciam o bem, mas não conheciam o mal de experimentar. E os olhos de vocês vão se abrir para o mal. Mas ela não disse que os olhos iam se fechar para o mundo espiritual e para o bem. E foi exatamente o que aconteceu. Comeram, perceberam, primeira coisa, que estavam o quê? Nus. Então, olha, a visão espiritual, ou a falta dela, mostra para a gente de que lado a gente está, primeiro. Porque quando eles perceberam que eles estavam nus, a glória de Deus tinha ido, é porque eles estavam enxergando o pecado. Mas a partir daí eles se tornaram cegos para o mundo espiritual. E a gente vive assim até hoje. Cego para o mundo espiritual. Em alguns lugares da Bíblia se abre a cortina, o véu que separa esse mundo do mundo espiritual. Em Jó, por exemplo. Lembra da história lá em Jó? Deus descreve Jó, era o Jó, o homem mais rico do Oriente, fala tanto de coisa que ele tinha, né? Aí, de repente, faz um parêntese. E o parêntese é, enquanto Jó estava vivendo aquela vida toda, o que estava acontecendo no mundo espiritual? Deus abre o véu e diz assim para a gente, o Jó não sabe de nada daquilo. Ele está cego, vivendo a vida dele. E Deus diz assim, no mundo espiritual estava acontecendo isso aqui, ó. Deus reuniu todos os seus filhos do universo. E Satanás foi lá. Primeiro, eles não estavam na terra, porque Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? E diz, vem de rodear a terra e passear por ela. Se você chegar aqui agora e eu dizer, de onde você está vindo? Você não vai dizer, venho de rodear a terra e passear por ela. Né? Todos nós estamos na terra, mas eu venho do planeta Terra. Então eles não estavam na terra, porque diz, eu venho de rodear a terra. Mas tem muito mais envolvido aí. Porque quando Deus diz assim, de onde você vem? Ele fala assim, eu estou vindo do meu domínio, a terra é meu domínio. Eu estou vindo do meu reino, porque o teu filho que você criou lá deu para mim esse domínio. Adão deu para mim, então eu sou, é o meu domínio, eu sou o dominador. É de lá que eu venho. E Deus diz assim, você percebeu que lá no teu reino tem um cidadão do meu reino? O nome dele é Jó. Embora ele viva lá no meio daquela escuridão e podridão que você fez, ele escolheu ser cidadão do meu reino. E isso é profundo, gente. Porque a gente pode escolher, vivendo aqui, ser cidadão daquele reino lá. Está na nossa mão. Não interessa que a gente pise aqui. Não interessa que a gente ande na terra. Os nossos olhos podem estar nos céus. E daí em diante, a história fica assim. Durante muito tempo eu me recusei a ler Jó porque eu achava muito injusto. Deus fazia uma aposta com o diabo e tal, e o pobre coitado do Jó sofrendo um monte. Até tem um amigo meu que dizia assim, era uma frase dele, né? Na luta entre as ostras, entre as pedras e o mar, quem sofre são as ostras. E é mesmo, você vê lá, Deus, o diabo e o pobrezinho do Jó, lá no meio, né? Acontece uma tragédia na vida do Jó. E eu pensava, não é justo. Levou anos para eu descobrir que todo dia, quando eu acordo, Satanás vai diante de Deus e ele diz assim, eu aposto com você que hoje eu derroto o Fernando. E Deus diz assim, eu pago a aposta com o preço do meu sangue e ele vai ser fiel. Você entende isso? Que no meio do grande conflito nós estamos lá. E Paulo diz assim, porque nós somos palco para o universo. Do mesmo jeito que você olha para a história de Jó como se estivesse num palco e a gente assistindo e ele não sabe nada do que está acontecendo por trás, está o universo inteiro assistindo a nossa vida sem que a gente saiba exatamente do que está acontecendo por trás. Porque somos cegos espirituais. A boa notícia é que nós não temos que continuar cegos.
A melhor notícia é que Jesus nos chama para comprarmos o colírio que nos devolve visão espiritual. Que colírio é esse? Aconselho-te que de mim compres. Abre a tua Bíblia em Lucas 3. Lucas 3 está ali uma história que eu amo. Aliás, é Lucas 2, tá? Eu estou lembrando que no primeiro culto eu disse 3, abri e estava no 2. Lucas 2, 25 em diante. Essa história é a história do velhinho Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era um homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel. O que será essa consolação de Israel? O texto vai dizer. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Opa, a consolação que ele esperava era ver o Cristo, o Messias. Era isso que ele esperava. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, pois, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Então está aqui o velhinho Simeão, Deus diz para ele: você não vai morrer sem antes ver o Messias. E ele esperava, a palavra diz que ele esperava com força, com vontade, o Messias. E olha, a nossa história se funde, porque eles estavam esperando há 4.000 anos o Messias. Jesus vem, e antes de Jesus ir embora, ele diz assim: virei outra vez. E estamos nós aqui 2.000 anos esperando o Messias de novo. Né? É assim. Deus gosta de deixar a gente esperando. Porque ele sabe que a gente não sabe quando, o dia e nem a hora. Ele diz: fique preparado. Você não sabe o dia e nem a hora. Então, ele espera. E eu queria perguntar para você: como é que você espera a vinda de Jesus? Você tem anseio? Pensa nisso? Ou passa na tua cabeça de vez em quando? Você já diz: isso aqui, nós vamos viver aqui por muito tempo. Interessante, né? Meu avô não botou filho para estudar faculdade, disse que não ia dar tempo, ia ser dinheiro jogado fora. Jesus ia voltar antes. Tem o fato que ele era pobre também, não dava para botar para estudar. Os pioneiros dessa igreja achavam que Jesus ia voltar no tempo deles. Paulo achava que Jesus ia voltar no tempo dele, os discípulos também. Olha como ele descreve em Tessalonicenses: depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com ele transformados num piscar de olhos. Nós somos a primeira geração que pensa que Jesus vai voltar na outra geração. As gerações anteriores achavam que Jesus ia voltar na geração deles. A gente acha que Jesus volta na próxima. E diz assim: quando as pessoas estiverem satisfeitas com a sua vida, quando estiver falando de paz, eu venho como um ladrão. Isso diz alguma coisa para mim, né? Como é que você espera a volta de Jesus? Simeão aguardava a manifestação do Messias ardentemente. E aí Deus diz para ele: você não vai morrer sem antes ver o Messias. Então, um dia, está lá o pessoal no templo, como sempre, os pais trazendo seus filhos primogênitos para serem apresentados no templo. Aquela coisa repetitiva de sempre, né? Entravam, aí dava para o sacerdote, aí o sacerdote apresentava o bebê, dizia as palavras de apresentação, e depois de dizer as palavras de apresentação, devolvia para o pai e para a mãe, e vinha o próximo bebê. E assim, repetitivamente. E o outro bebê, e o outro bebê, e o outro bebê.
Mas naquele dia, de repente, entra José e Maria com o bebezinho Jesus, que para aquelas pessoas representava nada, porque eles eram a ralé. Trazem para o sacerdote faz aquela coisa mecânica, dá o bebê para a mãe, eles assinam o livro do primogênito. Quando eles vão sair, ali está o Simeão. E o Simeão enxergou aquela cena de um jeito totalmente diferente. Porque enquanto os outros viram uma coisa corriqueira acontecendo, o Simeão teve visão espiritual. Então ele pegou aquele bebezinho desse tamanho, ergueu. Eu imagino a mão dele tremendo e os olhos mareados de água. Senhor, agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a consolação de Israel. O que fez a diferença entre a visão de Simeão e dos outros que estavam lá? O que fez a diferença? É o colírio, sim. E o que é esse colírio? O texto diz, verso 1, havia em Jerusalém, verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, blá, blá, blá. O fim do verso diz assim, e o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. O Espírito Santo. Verso 27, movido pelo Espírito Santo foi ao templo. O que é o colírio mesmo? É o Espírito Santo, que me dá visão espiritual e que faz com que eu enxergue espiritualmente. Sabe por que a gente nasce? Quando a gente nasce no mundo, a gente nasce cego. Como ficaram Adão e Eva, né? Mas quando a gente nasce no reino de Deus, quando você entrega o coração para Jesus, e quando você começa o processo, e aí quando você se batiza, como um bebezinho que vai desenvolvendo o seu olhar. Você já viu um recém-nascido? Em geral, ele não fixa os olhos em nada, mas de repente, vai ficando mais velho, fixa os olhos. E de repente os olhos dele viram curiosos, e a coisa é assim. Vai desenvolvendo. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando você nasce no reino de Deus, os teus olhos espirituais começam a desenvolver. E você vai começando a perceber as intervenções de Deus espirituais aqui na terra. E Paulo diz assim, porque nós não olhamos para as coisas que vemos, mas para as coisas que nós não vemos. Porque o que nós vemos dura pouco, mas o que nós não vemos é eterno. Eterno. E para eu ver o que eu não vejo, é só com o colírio do Espírito Santo. Só assim. Porque a gente vai vivendo a vida, né? E a vida não é fácil. Isso é um mundo de escuridão, de trevas espirituais. Ninguém tem dúvida. É só olhar para como as pessoas agem. É só olhar como as pessoas se tratam umas às outras. É só olhar que partidos políticos são capazes de separar pessoas. E quer uma coisa pior do que essa? Religiões são capazes de separar pessoas. E religiosos são capazes de separar pessoas. Famílias. É triste, não é? Porque Jesus veio para ajuntar os que eram dele. E aí é duro viver cego nessa terra aqui, sabe? É duro. Não saber para onde está indo, o que está acontecendo. Não entender como é que Deus está dirigindo a coisa. Ou se Ele está dirigindo, ou se Ele não está dirigindo. Porque nós fazemos as expectativas para a nossa vida, né? Planejamos isso ou aquilo, planejamos nossa carreira, planejamos o... Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Maricel, a gente tinha 16 anos, 15 para 16, e um dia, logo quando a gente começou a namorar, a gente estava planejando casar já, com 16 anos. E um dia nós
tomamos um tempão lá, uma tarde toda, desenhando a planta da nossa casa. Como é que ia ser. E, olha, primeiro que levou, daquela época para cá, uns 47 anos, para conseguir construir a primeira casa e última. É financiada pela Caixa. Não falem para ninguém, mas estou pensando em dar o cano na Caixa Econômica, porque Jesus volta antes e eu não vou ter que pagar o resto. E a casa não tem nada a ver com aquilo que a gente desenhou lá, viu? Não tem nada a ver, porque a coisa vai mudando. E podia ser que não tivesse também casa, né? Que a gente ia morar de aluguel. Podia ser que eu tivesse... naquela época eu não planejava ser pastor. Eu planejava ser psicólogo. Bom, até que vai, né? Mas o que a gente planeja nem sempre é o que acontece, né? E quando a gente não tem olhos espirituais, a gente tem olhos carnais. E aí, os meus olhos estão muito fixados na minha carreira, no meu crescimento financeiro, no meu desenvolvimento intelectual, em todas essas coisas, né? E eu começo a me comparar com os outros também, né? Porque quando os olhos terrenos, eles dominam, o que os outros fazem melhor do que eu, fazem muito mal para mim. Né? Porque talvez se eu vivesse a minha vida de sempre, sem nunca saber que o outro que cresceu comigo, ele está muito melhor de vida, talvez eu fosse mais feliz do que saber, porque é muito mais fácil você arrumar gente que chore com você do que gente que ria com você. E muitas vezes o teu sucesso é um estrago na vida do outro. Você contar todo dia uma novidade, uma coisa boa que aconteceu com você, faz com que as pessoas comecem a ter raiva. Mas que menina é essa? Enxerida. Fica só contando essas coisas aí e tal. E às vezes o sucesso dos outros incomoda demais a gente. E a gente se torna frustrado, né? Quando a gente entrega a vida para Jesus, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso quer dizer que você aceitou subir no barquinho que Jesus está conduzindo. Ele está conduzindo e você está no barquinho. Mas sabe, o barquinho que ele conduz, embora quando sai do porto, você diz assim, que maravilha, eu estou no barquinho que Jesus está conduzindo. Até armar tempestade. Até você ver que você está indo para uma cachoeira e que você vai cair e que Jesus está no barquinho, você também. Que foi o que aconteceu com os discípulos que estavam no barco, Jesus dormiu e a tempestade veio e a tempestade estava engolindo todo mundo e ele não acordava. E aí o desespero bateu. Porque quando você não tem visão espiritual, você não consegue ver que Jesus continua dirigindo. Mesmo que pareça que ele está dormindo, mesmo que pareça que ele não está presente, ou mesmo que pareça que o barquinho esteja tomando um rumo errado, que é o que parece muitas vezes. E aí o que sobra, quando não tem visão espiritual, é frustração. Puxa, eu planejei ser isso, é só aquilo. Puxa, eu planejei ter esse nível, mas eu tenho esse. E tem mais, né? A doença que veio, a traição, a separação. E a gente monta frustração em cima de frustração. Porque a gente não consegue enxergar Jesus dirigindo. Senhor, mas eu pedi tanto para o Senhor me mostrar o caminho, e o Senhor não mostrou, eu fiquei que nem cego, batendo a cara na porta, eu bati nessa porta, não se abriu, bati naquela, não se abriu, nenhuma porta se abre. Aí a visão espiritual diz assim, quantas portas foram? 6. Está faltando ainda umas 4, não está? Tá, mas eu cansei. Se a porta 10ª estiver aberta, não é sinal de que foi aquela que eu abri?
Visão espiritual é essa percepção, sabe? Não é a percepção de todas as que não se abriram. É a percepção daquela que se abriu depois que as 9 se fecharam. Isso é visão espiritual. Visão espiritual é: o que eu tenho para aprender com isso, Senhor? O que eu tenho para aprender? Com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta frustração, o que eu tenho para aprender? Visão espiritual é quando um ser humano que você nunca viu na vida, de repente, senta do teu lado no ônibus. Ou atende você no caixa do supermercado. E você fala com ele e ainda está bravo. É mal educado. E aí, de repente, opa, por que será que essa pessoa está triste? Deus me colocou aqui para iluminar a vida dela. Estou triste também, Senhor, mas me dá força para eu tocar esse coração. Visão espiritual é quando muitas e muitas vezes você cego, sem enxergar, sem sentir nada. Você olha para cima e diz: Senhor, estou desesperado. Faz algo por mim. E lá de cima cai uma gotinha de colírio. E de repente os olhos se abrem. E você consegue enxergar Deus guiando você naquele caminho tortuoso. Aonde eu consigo visão espiritual? Aonde eu consigo esse Espírito Santo que me dá visão, que me impede de ser cego andando nesse mundo? Jesus diz: aconselho-te que de mim compres. Então, como eu digo sempre, você pode estudar qualquer assunto da Bíblia, ele vai acabar convergindo para um único tema, que é comunhão. Se aproximar de Jesus, segurar na mão dele e não largar mais. Eu sou a videira e você é o ramo. Fica unido a mim assim, nessa união orgânica, como uma videira e o seu ramo. E aí você vai produzir muito fruto, muito fruto. O fruto é esse todo que a gente pensa, né? O fruto do Espírito. Tanta coisa boa que pode brotar da vida da gente. Ao invés da impaciência, paciência. Ao invés do desamor, amor. Ao invés do ódio, compaixão. Ao invés da guerra, a paz, a reconciliação. Ao invés do não perdão, o perdão. Então, quando eu vou a Jesus, não tenha medo, não tenha dúvida. Aquela oração que você faz enquanto lava a louça, Ele está ouvindo. Se você chora, se você reclama, se você xinga, não interessa. Outros já xingaram, Ele não está ligando para isso. Você está falando com Ele, não está? Ele está ouvindo. Aquela que você faz enquanto você dirige. Aquela que você faz quando você, desesperado, parou para sentar no banco de uma praça, sabe? E você disse assim: estou aqui, Senhor, porque eu não sei para onde ir mais, o que fazer, não tenho cara para voltar para casa. A que você faz no teu quarto, sozinho. Ele ouve. E aí você consegue uma gota de colírio. E a outra vez que você fala com ele é outra gota. E a outra vez é outra gota. De repente você tem um frasquinho assim de colírio. Ó. E de repente assim. E de repente você nunca mais precisa ficar cego espiritualmente. Porque ele diz assim: eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador, o Confortador. E Ele vai abrir os olhos de vocês. Compre de mim.
E eu vendo para você de graça. É só estar junto de mim. Eu te garanto. Não dá para viver essa vida assim, cego, gente. Não dá. Então o que Deus espera de você hoje é uma sincera indignação consigo mesmo. Preciso de uma mudança. Não tem força, não interessa. Ele é quem dá força. Não tem vontade, não interessa. Ele dá vontade também. Ele diz, eu posso operar em você o querer e o fazer. Aconselho-te. Compre de mim. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor, Pai, olha para nós enquanto a gente anda nesse mundo cegos, tateando por aqui, por ali. O Senhor nos alcança. O Senhor nos chama, nos repreende. O Senhor diz na palavra, eu repreendo a todos quantos amo. O Senhor se inclina para ouvir quando a gente fala com o Senhor. E o Senhor nos oferece esse colírio do Espírito. O Senhor diz, se um pai está disposto a dar pão para um filho, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que o pedem. Portanto, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos e nos renova cada dia com um novo batismo do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a semana que vem. Deus abençoe.